Olá, pessoal! Vamos agora acompanhar a orientação da atividade de matemática, página 80 até 85, do livro de matemática segundo ano. O assunto que foi trabalhado hoje, pela TV Alep, na Escola do Futuro em Casa, foi sobre figuras geométricas. E no livro da gente, vamos começar na página 80 a fazer o exercício desse assunto. Então, primeiramente, lá em cima nós temos o título, Figuras na malha pontilhada. Primeiro quesito, Débora desenhou algumas figuras planas na malha pontilhada. Observe. Então, a gente já trabalhou em outras aulas, sobre as formas geométricas mais comuns. Então, a gente pode observar que as formas geométricas desenhadas por Débora têm o triângulo, o quadrado e o retângulo. Agora, lá embaixo, diz assim: agora, complete a frase com a quantidade de cada figura que Débora desenhou. Então, diz, Débora desenhou tantantã triângulos, tantantã quadrados e tantantã retângulos na malha pontilhada. Então, você vai contar e vai ver quantos quadrados, triângulos e retângulos Débora desenhou. Já na página 81, lá em cima, no segundo quesito, diz assim: observe e copie os desenhos na malha pontilhada, seguindo a posição dos traços. Depois escreva o nome da figura que você desenhou. Então, vocês vão observar, gente, que nessa tela, do exercício de vocês, você tem três figuras, A, B e C, um quadrado, um retângulo e um triângulo, e que eles foram produzidos utilizando esses pontinhos da malha para que ele tenha a mesma medida. Então, o que é que você vai fazer? Você vai observar quantos pontinhos foram utilizados, Um, dois, três, quatro. Então, aqui já tem uma dica de como começa. Então, você vai fazer até 4 pontinhos. Aqui também, 1, 2, 3, 4. Aí, aqui também, 1, 2, 3, 4. Bem retinho, tá certo, gente? Depois que concluir a figura geométrica, pode pintar e aqui abaixo colocar o nome. A mesma coisa vocês vão fazer com o retângulo e com o triângulo. Na página 82, você tem as figuras geométricas, formando uma imagem. A gente tem um castelo e tem um automóvel, Eu acho que é um caminhão, um carro. E diz assim: vamos resolver. Nas figuras abaixo, pinte os retângulos de azul, os triângulos de marrom e os círculos de verde. Então, onde você localizar essas três figuras geométricas, pode pintar. Vai ter parte que não vai ser pintada do castelo. Já no segundo quesito, abaixo, diz o seguinte: ao andar pela rua, é comum encontrarmos placas de trânsito que auxiliam na sinalização. Escreva o nome da figura geométrica com que cada placa abaixo se parece. Então, nós temos o sinalização, que é um triângulo vermelho, então coloca apenas triângulo. Uma placa, com a setinha amarela, só que essa placa, ela lembra um retângulo, então você vai escrever retângulo. E, por último, a outra placa, indicando de que lado a pessoa deve estar no trânsito, ou deve estar andando, e vai escrever círculo. No final, agora, pesquise o significado de cada uma dessas placas e anote no caderno. Então, se for possível, a gente faz essa pesquisa. Se não, não tem problema, a gente já passa para o terceiro quesito da página 83. Então, lá em cima diz assim: Maria desmontou um modelo de paralelepípedo e recortou todas as suas partes. Contorne as partes que ela recortou. Então, embaixo você tem o modelo do paralelepípedo, ele está em pé, e você tem um monte de formas, geométricas, e aí a gente vai circular quais foram as formas que depois que Maria recortou, conseguiu perceber. Então, a resposta correta para esse terceiro quesito é que ela vai encontrar dois retângulos, do mesmo tamanho, mais dois um pouco mais estreitos, e mais dois menores, tá bom? Por último, pergunta assim: as partes que você encontrou lembram qual figura geométrica? Ora, as partes lembram um retângulo. Lembrando que retângulo ele pode estar tanto em pé quanto deitado e ele pode ser mais largo ou mais estreitinho. Agora, se ele tiver os quatro lados iguais, ele deixa de ser retângulo e passa a ser um quadrado. No quesito 4, diz o seguinte: observe as figuras abaixo. O que essas figuras têm de parecido? E o que elas têm de diferente?
converse com os colegas e o professor. Então, gente, as crianças vão observar algumas características e pode conversar com a família ou, quando a gente estiver presencialmente juntos, a gente retornar a essa questão. Na página 85, né, a gente vai trabalhar com os padrões. Na verdade, também é um assunto de sequência. E logo no primeiro quesito diz assim: observe as figuras abaixo. Então, você tem quadrado vermelho, círculo verde, quadrado vermelho, círculo verde, quadrado vermelho, círculo verde, quadrado vermelho. De acordo com o padrão da sequência acima, qual é a próxima figura dessa sequência? E qual é a figura depois dessa? Ora, se tem quadrado, círculo, quadrado, círculo, quadrado, círculo, quadrado, a próxima figura seria o círculo verde e depois o quadrado vermelho. Já no segundo quesito, pede para continuar pintando as sequências de acordo com o padrão de cada uma delas. Então, você tem na letrinha A, paralelepípedo, pirâmide, paralelepípedo, pirâmide. Observem as cores. Né? Na letrinha B, a gente tem quadrado, triângulo, círculo, quadrado, triângulo, círculo, quadrado, triângulo. Também observe as cores. E na letrinha C, a gente tem cone, esfera e... aliás, cilindro, esfera e cone. Cilindro, esfera e cone. Observe que esses assuntos, né, de esfera, de cilindro, de cone, eles se tratam dos sólidos geométricos, a gente ainda não viu, por isso que eu passei direto para a página 80, tá bom? Mas é um assunto que a gente ainda vai trabalhar. No terceiro quesito, ele mostra aí essa sequência, né, de uma malha quadriculada e diz assim: Pedro começou a pintar uma malha quadriculada. Continue a pintar a malha seguindo o padrão. Então, observe como foi o padrão de Pedro, né? A gente tem uma coluna todinha verdinha, depois um quadradinho verdinho, depois outro no segundo espaço. Então, vocês vão tentar reproduzir esse mesmo padrão. E já lá em cima, lá na página 85, vocês vão criar o padrão do jeito de vocês. Tá bom? Então, fiquem à vontade para usar a criatividade, pode também usar as cores que preferir, desde que tenha um padrão. Ou seja, um padrão nada mais é do que algo que se repete, né? Uma sequência que se repete. Na letrinha B, pede para recortar as figuras da página 221, escolha algumas delas, né? E cole-as no espaço a seguir, formando o padrão. Gente, as figuras são essas aqui, que estão lá no final do livro, na página 221. Quem não tiver condições de recortar e colar, vocês podem desenhar e deixar esse momento do recorte da colagem para o futuro, quando nós estivermos juntos presencialmente. Então, se vocês tiverem como, recorta e cola. E aí vocês vão criar o padrão de vocês. Por exemplo, quadrado, triângulo, círculo, quadrado, triângulo, círculo, quadrado, triângulo, círculo. Ou, se preferir, quadrado e retângulo, quadrado e retângulo, quadrado e retângulo. Ou, se preferir, círculo e triângulo, círculo e triângulo. Ou, se preferir, usar todas as formas, tá bom? Desde que seja criado um padrão para a gente colocar aqui na atividade da letra B. E na letra C, ele pede para que compare os padrões que você fez nos itens A e B com os colegas, né? Então, a gente também deixa essa parte para estar demonstrando quando a gente estiver presencial. Tá bom, gente? Então, por enquanto é isso, né? Mais uma vez eu agradeço a atenção, a gente fica por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!